Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter orquídeas Catileia sem identificação com um preço extremamente baixo. Vou mostrar para vocês as plantas em detalhes. E é o mesmo lote das touceiras, tá? Só que elas estão menores, consequentemente mais baratas, tá? Você que já comprou esse lote nos anos anteriores e floresceu na sua casa, escreve aí nos comentários o que é que você achou das florações, tá? Porque eu estou recebendo muitas dúvidas de pessoas para saber se está florescendo bonito ou não, se a flor é ruim, se a flor é boa. Então escreve aí embaixo, certo? No decorrer do vídeo eu vou deixar as florações passando aqui no canto e a opinião de vocês vai ajudar demais aí o pessoal a entender do que é que se trata esse material. No final do vídeo eu tenho uma surpresa para vocês, então fica até o final, que eu acho que vocês vão gostar de ver. Vamos que vamos, gente! Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com. O vídeo de hoje é para agradecer primeiramente o carinho e a confiança de todos vocês. Tá? Muita gente comprou antecipadamente, mesmo antes de eu ter mostrado as plantas, o kit das 3 touceiras de Catileia. Se você não sabe do que eu estou falando, escreve aqui embaixo. Olha, não sei do que você está falando, que eu mando o vídeo para vocês verem, tá? Agora elas chegaram e já acabaram, tá, gente? Como as plantas não vieram tão grandes quanto os lotes anteriores, eu digo o lote como um todo, a gente separou as maiores e já mandou para o pessoal que tinha reservado as touceiras antecipadamente, tá bom? Então, quinta-feira, sexta-feira foi uma loucura, a gente despachou um monte de pedido das touceiras de Catileia, tá? Como é que funciona, gente? A gente compra um lote grande, tá? Sei lá, são quase 600, 700 vasos a gente compra. E aí vem esse lote, a gente separa os maiores, tá? Para o pessoal que reservou, que era o kit de 3 touceiras. E aí restam as plantas tamanho padrão, que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que aliás também estão à venda, tá? Nós vamos ter lote com 5 plantas ou lote com 10 plantas. No lote com 10 já tem aquele desconto legal que vocês já conhecem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a origem dessas plantas. Se você é novo no canal, não sabe do que é, o que se trata isso daqui. Isso são Catileias híbridas, que elas vêm com um custo muito baixo pela qualidade das plantas. No geral são plantas de porte pequeno ou porte médio, tá? Raras são as de porte grande, ó. Podem ver aqui, por exemplo, aqui eu peguei algumas para ilustrar, tá bom? E funciona assim, geralmente a gente separa as touceiras, manda para o pessoal que quer comprar a touceira, as que restaram a gente monta um kit de Catileias adultas e coloca à venda para vocês. Como por exemplo essa, tá? Notem que é uma planta, ó, de porte bem baixo, ela não é uma planta grandona, só que eu gostaria de ressaltar o seguinte, ó. Espata, 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 espata. Então é uma planta já adulta, tá? Então são cruzamentos onde as plantas são de porte menor mesmo, tá? Então é normal isso nesse lote, tá? A gente não tem a identificação porque esse produtor, no geral, é um produtor que ele vende a planta em floração em Olambra ou no Ceasa, alguma coisa nesse sentido. Então para ele pouco importa a identificação. Ele pega plantas que tem uma floração interessante, tá? Normalmente híbridos primários, tá? Ou seja, sei lá, dolosa com não sei o que lá, com intermédia, com outra, com ametistoglossa. Ele pega essas plantas que são espécies, faz cruzamentos e desses cruzamentos ele faz uma sementeira lascada lá e faz um monte de cor diferente, tá? Então aqui nesse lote eu já vi sair, que a gente já trabalha com esse produtor já tem alguns anos, uns 2 ou 3 anos. Já vi alba, toda branca, semi-alba, já vi pintalgada, já vi flâmea, já vi vinicolor, já vi tipo, que é rosa, e aí diferem-se muito a forma. Algumas plantas têm a flor menor e dão cachos com várias flores, outras têm flor maior e dá 2 flores só, né? E além disso tem algumas variedades que saem em cores mais quentes, como laranja, amarelo e vermelho, tá? No geral, gente, eu vou falar desse lote que está à venda agora. Inicialmente, eu vou falar para vocês no kit com 5 plantas. Vou deixar marcado aí na tela o valor do kit com 5, tá? Aí, a pergunta que a gente mais recebe aqui é o seguinte: Felipe, se as plantas estão todas sem identificação, como é que você me garante que não vai vir repetida? Gente, folhagem diferente igual a floração diferente. Então, por exemplo, ó, essa daqui é uma planta bem baixinha, tá vendo? A folha dela é bifolhada e um pouco retorcidinha. Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês verem. Tá? Como, por exemplo, essa daqui, ó. Uma planta de porte maior, também bifolhada. Aliás, está com uma brotação linda aqui, né? Uma bifolhada também. Porém, obviamente, diferente daquela anterior. Essa daqui não está com espata nenhuma. Então aqui nós já temos certamente 2 plantas diferentes. Tá? Essa aqui eu vou até deixar ela deitadinha, que ela está muito alta, senão vai bater um vento e ela vai capotar.
Certo, gente? Então compra o lote com 5, a gente vai pegar 5 folhagens diferentes para poder mostrar para vocês, mandar para vocês, tá? Ó, aqui uma outra diferente, ó. Ela é bifolhada também, porém folhas mais compridas, então aqui já temos outra floração. Importante sobre esse kit, tá? Esse kit com 5 e esse kit com 10 que eu tô anunciando nesse vídeo de hoje, as plantas vão sem vaso, raiz nua. Então primeiro o pessoal vai tirar e vai mandar para vocês. Por quê, gente? Esse é um kit que ele vai estar mais em conta do que as touceiras, tá? As touceiras estavam com valor mais alto exatamente porque eram touceiras. Tinha planta com 6, 8, 10, 12 bulbos, tá? Então a gente foi separando os maiores para quem comprou primeiro. Aqui são plantas menores, tá? Então para poder fazer uma embalagem mais compacta, um frete mais barato, a gente vai tirar do vaso para caber numa caixinha pequenininha. Olha outro exemplar. Esse aqui até tá encorpadão, ó. Tá vendo? Tá? Então o lote com 5 que a gente está colocando à venda nesse vídeo, elas vão raízes nuas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cultivo e na sequência a gente vai falar sobre o kit com 10, tá? Na verdade, as plantas são do mesmo lote, tá? Não são plantas diferentes, o lote com 5 e o lote com 10. O que vai diferir, na verdade, é só qual você quer comprar. Se você quiser comprar um montão, você pega o kit com 10. Se quiser comprar menos, você compra o kit com 5. Ou seja, não é viável você comprar o kit com 10 e o kit com 5, porque são plantas do mesmo lote. Beleza? A gente gosta de manter sempre a transparência para vocês. Gente, são plantas epífitas, ó, uma diferente aqui já, tá vendo? A folha bem pontudinha, bifolhada também. Brotação aqui bem bonita, ó. São plantas epífitas, ou seja, chegando aí na sua casa, você pode plantar na madeira ou material semelhante. O que seria material semelhante? Pode ser na madeira, pode ser no isopor. O pessoal planta em rolha de vinho. Você pode usar substrato de casca de pinos num vaso de plástico, pode usar cachepô, você pode plantar direto na árvore. Você tem uma série de formas de cultivo, mas sempre levando em conta que é uma planta epífita, ou seja, ela precisa estar plantada na madeira. Pode ser carvão. O que não pode ser? Não pode ser terra, tá? A terra não vai ser legal, ela vai demorar para secar e a sua planta vai apodrecer as raízes, tá bom? Cultivo bem fácil, tá? Dá para cultivar em ambiente interno? Gente, até dá, só que essas plantas elas vão melhor em ambiente externo. O que significa isso? No ambiente interno ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai ficar verdinha tudo, mas dificilmente vai ter a iluminação suficiente para que ela floresça, tá bom? Então o ambiente externo é o ideal para esse tipo de orquídea, certo, gente? Então ambiente externo ou então ambiente interno perto de uma janela com muita luminosidade é uma ótima opção também, certo, gente? O que nós temos aqui em relação à umidade? São plantas que gostam de uma umidade um pouco mais baixa, não gostam de muita umidade, tá? Se você colocar num meio de cultivo mais seco, mais drenado, como direto na árvore, por exemplo, você pode molhar mais. Se você usar, por exemplo, um vaso de plástico, que é um vaso que segura mais umidade, com um substrato, você molha menos. O importante é a gente tentar simular as condições que elas têm na natureza. Que seria o que? A planta precisa secar por completo antes de vir a próxima rega. Então vamos supor, você regou hoje, tá? Que é domingo, você regou. Olha aqui, por exemplo, em São Paulo, o tempo está fechado. Provavelmente essa planta vai ficar até quarta-feira úmida, então você não molha mais. Pôs o dedo no substrato, sentiu umidade, não molha, sentiu sequinho, molha. Perfeito? Assim você não erra em relação à umidade. Olha esse exemplar que legal, gente. A folhagem é muito baixa, ela está até bem cheia, né, o vaso, mas ela é muito baixinha. Ó. Deve ter 5 centímetros de altura. No geral, nos anos anteriores, essas plantas aqui tinham tendência a dar alba. As baixinhas davam alba. É certeza? Não é certeza. Pode ser que dê outra cor. Mas no geral, dava muita alba nessas baixinhas, tá? Então falamos sobre umidade, falamos sobre ambiente, falamos sobre substrato. Adubação, gente. Fuja de fórmula doida que vocês acham na internet. Investe num adubo próprio para orquídeas. É barato. Lá no site vocês encontram adubo na base de R$30 que dá para você usar se você tem poucas orquídeas o ano inteiro com R$30. Ou seja, você vai gastar menos de R$3 por mês com adubação, tá? E aí com isso você consegue já cultivar essas orquídeas, tá? Essas informações são importantes para quem é iniciante. Se você é mais experiente e quiser complementar alguma coisa, pode marcar aqui embaixo. O seu comentário é muito bem-vindo, principalmente para o pessoal que está começando agora. Certo, gente? Importante, quando você for fazer o replante da orquídea, não cometa o erro que eu cometi quando eu comecei a cultivar orquídeas. Eu comprei algumas orquídeas
e fiz o replante em vasos enormes. Sabe qual foi o resultado? A planta não desenvolvia, tá? Comprei uma orquídea chocolate, mais algumas outras, e aí as plantas eram bem pequenas, aliás menores do que essa. Eu plantei numa cuia desse tamanho. A planta, ela precisa se sentir firme para poder se desenvolver e florescer. Então você precisa fornecer um vaso ligeiramente apertadinho, um pouco maior do que o tamanho da planta, tá? Para que ela se desenvolva legal. Certo, gente? Baseado nisso, vocês já têm aí o passo a passo completo para você conseguir cultivar as suas orquídeas, tá? Lá no site, caso você não encontre, pode pedir aqui. Nós temos o vaso, né, que essas plantas elas vão raízes nuas. Nós temos substrato, nós temos a parte de adubação, tá? Não é obrigado a usar esse substrato, você pode usar um substrato que você encontra aí na sua cidade ou plantar direto na árvore. Seja feliz, tá? Não se prenda muito a isso. Agora nessa parte do vídeo eu vou colocar para vocês o valor do kit com 10. E vocês vão notar que no kit com 10 elas ficam mais baratas individualmente. Ou seja, compensa mais. E assim, embora sejam as menores plantas, entre aspas, né, em relação às touceiras do pessoal que já recebeu, ainda assim tem bastante planta que dá até para dividir, tá? Como por exemplo essa daqui, ó. Olha, é uma planta de porte baixo, porém ela tá com duas frentes muito definidas, ó. Ela tem uma brotação para cá e uma outra brotação para cá, ou seja, aqui você consegue sem problema fazer dois vasos aí, tá? Ou se você não se sentir seguro, se você for iniciante, não mexa com isso, plante ela inteira, que aí é só alegria, tá? Não é para fazer replante, você precisa ter um pouco mais de conhecimento, tá? Assim, no caso de divisão, tá? Para replantar, tá, gente? Então tá aí para vocês na tela o valor do kit com 10, que é uma opção também muito interessante se falar que você vai levar aí uma pequena coleção de catilés de ótima procedência. Como eu falei, são híbridos primários, tá, gente? Ou seja, você vai ter aqui cruzamento de lodigese, ametistoglossa, intermédia, dolosa, tá? E aí vem florações muito legais, tá? Eu tenho um acervo no meu computador de florações de anos anteriores dessas plantas, tá? Nenhum dos outros vídeos desse ano eu coloquei. Esse ano eu vou colocar algumas florações passando aqui. E essas florações são exatamente dessas plantas nos anos anteriores, tá? Então por aí você já tem uma noção de qual é a qualidade genética desse material, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, se você sabe qual é a floração, tem como escolher? Não tem, gente, porque o produtor, o que ele faz? Como eu falei, são sementeiras, ele faz as sementeiras, ele tem uma estufa lá que aliás é imensamente maior do que a nossa aqui, e ele vai botando em vaso e espalha tudo lá misturado. Só vai dar para saber qual é qual quando florescer. Aliás, logo logo vai estar florescendo as plantas desse lote e eu vou trazer para vocês com flores. Mas aí tem um agravante, tá, gente? Esse produtor ele cobra mais caro na planta quando está em floração, tá? Então você que estiver esperando para comprá-las com flor, provavelmente, muito provavelmente não vai ser esse mesmo valor, tá? Mas eu vou trazer sim um pouco delas quando tiver em floração, certo, gente? Ó, tenho mais alguns vasos aqui para mostrar para vocês terem. Ó, esse aqui aliás está muito encorpado, até poderia ter ido na touceira. Acho que os meninos acabaram deixando para trás, mas ó, esse aqui poderia ir na touceira, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, uma brotação, duas brotações, três brotações, uma planta com 3 frentes. Gente, isso aqui é material finíssimo, tá? Finíssimo mesmo, certo, gente? Mais uma vez, vocês notaram que no vídeo eu mostrei plantas que tem 3 bulbos, 4 bulbos e 12 bulbos. Então não espere que nesse kit vão ir todas as plantas enormes, mesmo porque as maiores zonas que vieram nesse último lote, das que restaram aqui, elas têm a folhagem igual, então provavelmente elas vão florescer igual. Então eu preciso mandar variado para poder dividir os maiores entre todo mundo que compra e também para garantir que as suas plantas cheguem variadinhas ali com cores diferentes, tá? Olha aqui mais um exemplar, que também tá vindo espata aqui, ó. Eu tô vendo o botão já dentro, ó. Isso aqui tá com botão já, tá vendo? Outra coisa que eu preciso deixar bem claro, tá, gente? Houveram 2 pessoas que no lote anterior reclamou que as plantas não foram todas em floração. Então, isso aqui não é um anúncio de plantas em floração. Vocês podem ver que eu tô mostrando plantas que tem espata e plantas que não, tá? Então, parece absurdo a gente trazer essa informação, mas eu acho que tem gente que às vezes assiste o vídeo de olho fechado e sem fone de ouvido, né? Aí a pessoa acaba perdendo alguma informação. Olha aqui mais um exemplar. Esse aqui tá até soltinho no vaso, ó. As raízes estão mais aqui para fora. Mais um exemplar diferente, ó, com a brotação bem escura, ou seja, desse exemplar aqui
por exemplo, espera-se uma floração mais escura, tá? E o último exemplar que eu separei tá aqui, ó. Eu acho que com isso dá para vocês terem uma noção sobre a qualidade das plantas, tá? Importante, gente. Vamos lá, vamos fazer um resumo do que a gente está falando aqui. Temos o lote com 5 ou com 10. As plantas são enviadas sem o vaso, raízes nuas. Elas não têm identificação. Não é um lote onde todas estão em floração. E não é um lote de touceiras. Certo? Vou trazer esse resuminho para ficar mais claro. Gente, qualidade indiscutível, tá? As plantas estão muito boas mesmo. Para você comprar, você pode comprar no nosso site, que ficou passando aqui várias vezes no decorrer do vídeo. Você que está assistindo no celular, você clica numa setinha aí embaixo, você vai ver o link para você comprar também dessas plantas, tá? Ou se você preferir, você pode mandar mensagem no WhatsApp que apareceu diversas vezes aí no decorrer do vídeo. Certo, gente? Só para fechar o vídeo, ó, isso aqui também está fazendo um sucesso monstruoso e eu trouxe mais um pouquinho para vocês, tá? É o lote com 25 mudas de dendróbio, tá? Então são 25 mudas. Essas plantas, gente, embora pequenininhas, elas têm expectativa para florescer agora o ano que vem. Esse ano não dá mais tempo, porque a floração do dendróbio já é agora, já o mês que vem. Então pode ser que uma ou outra daqui floresça, mas vamos considerar aí floração para 2024. Super rústico, dá para ir na árvore, dá para ir no vaso, ela precisa ser plantada na madeira. Algumas pessoas até plantam na terra. Essa planta, como é muito rústica, ela até vai, mas ela não vai tá assim na sua saúde plena, tá bom? Aproveita, lembrando que isso aqui, ó, é planta que perde as folhas nessa época do ano, então vocês vão ver quando vocês abrirem a caixa algumas folhas amareladas. Não se preocupe, é normal, tá bom? Ela vai acontecer isso todos os anos. Vocês podem ver, ó, tá vendo? Folhinhas amareladas, porque é uma característica dessa planta. E vocês podem notar que nos bulbos antigos muitas vezes tem bulbos desfolhados, tá? Tem muitas cores aqui no meio. Esse aqui é um produtor de dendróbio que tem a maior variedade de cores aqui da região. Então vai ter várias variedades de amarelo, vários de rosa, vários de branco, vários de lilás. Tem laranja no meio, tem muita cor interessante, certo? Então é o lote com 25 plantas. Isso aqui também é muito legal para você que de repente quer colocar em árvores, né? Encher as árvores aí da sua casa ou cultivar em vaso também. Antigamente a gente colocava esse kit como 25 orquídeas para colocar na árvore. E algumas pessoas, assim, por serem muito iniciantes, assim, não terem muita informação em relação ao cultivo de orquídeas, perguntavam se colocasse no vaso ela não vai para frente. Vai sim, gente, tá? A colocação de árvore é só uma indicação, porque as plantas são muito baratas. Então vamos supor, você tem 10, 15 árvores na sua casa, você compra 2 lotes desse aí, ó, e empesteia de orquídea aí no seu quintal. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado das promoções de hoje. Mais uma vez eu agradeço imensamente o carinho e a confiança que vocês têm no nosso trabalho, sabe? Cada dia que passa é uma motivação para a gente estar aqui trazendo material novo, né? O trabalho para a gente acabou virando uma diversão, mas muito por conta da confiança que vocês depositam no trabalho que a gente faz. Beleza, gente? Eu vou deixar no final do vídeo aí uma surpresinha para vocês, tá? É um vídeo do Helder, meu caçula, que aconteceu lá em 2018, se eu não me engano, no mês de maio, junho, na paralisação dos caminhoneiros. A gente teve a paralisação dos caminhoneiros e eu lembro que a loja, na época a gente tinha uma loja lá em Itaquera, que hoje não existe mais, e a gente estava parado lá fazendo um monte de trabalho interno e não entrava ninguém, porque não tinha mais gasolina no posto de gasolina, tava um apocalipse na cidade. E aí eu me distraía muito brincando com ele lá na loja, então eu vou deixar um trechinho aí para vocês verem no final do vídeo. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Abração e até mais. Oi, Dedê, tudo bem? Tudo bem? Vamos trabalhar? Sim. O que você está fazendo? Andando de bicicleta? Sim. Vamos trabalhar mais, Dedê? Sim. Você vai ficar de greve ou vai trabalhar? Vai trabalhar? Sim. Então vai, pode levar. Mamãe. Tem gasolina ainda na sua motoca? Sim. Então tá bom, leva lá. Vamos trabalhar, Dedê? Sim. Então beleza, vamos levar mais um? Sim. Tá bom, vamos amarrar aqui no caminhão. Caminhão? É. Caminhão de lixo? Não, de lixo não, de plantinha. Não é caminhão. Lagos. É ônibus? Sim. Esse é os passageiros? Sim. Então tá bom, pode ir, tchau.
Vamos, Dedê, levar um monte? Sim. Então vai lá, dois caminhão agora. Pode ir.